Olá a todos, peço desculpa, mas sou obrigado a avisar desde já que este vídeo deverá durar mais de 20 minutos. É necessário trazer todos os elementos. Vou falar de engenheiro Domingos Simões Pereira, da sua detenção, da sua permanência durante mais de 2 meses numa esquadra, da vigilância imposta sobre a sua residência, das sucessivas convocações ao Tribunal Militar e da tentativa de o transformar meses depois num suspeito de uma alegada tentativa de golpe de Estado. Mas quero deixar algo claro desde o início. Não vou inventar factos. Não vou afirmar que conheço documentos que nunca foram divulgados. Não vou transformar acusações políticas em verdades comprovadas. A minha crítica será construída sobre os acontecimentos conhecidos. E esses acontecimentos, quando colocados lado a lado, levantam uma pergunta muito séria. Estamos realmente perante a procura imparcial da verdade? Ou estamos perante uma tentativa de usar a justiça para neutralizar o principal líder político da oposição guineense? Domingos Simões Pereira continua a ser o presidente do PAIGC. Ele foi primeiro-ministro. Ele é ainda o presidente da Assembleia Nacional Popular eleita em 2023. É a figura política mais influente da Guiné-Bissau e principalmente representa uma força política que o poder militar não conseguiu apagar através das urnas. Por isso, este caso nunca poderá ser analisado como se envolvesse um cidadão qualquer. Não porque Domingos esteja acima da lei, não está, mas porque quando um regime militar detém o principal dirigente da oposição e depois coloca as instituições judiciais a construir acusações contra ele, a sociedade tem o dever de desconfiar. Desconfiar não é condenar antecipadamente o tribunal. Desconfiar é proteger a democracia e o Estado de Direito. Uma detenção sem explicação clara. Voltemos ao dia 26 de novembro de 2025. A Guiné-Bissau tinha realizado eleições gerais 3 dias antes. Os resultados oficiais provisórios ainda não tinham sido divulgados. Domingos Simões Pereira e o PAIGC tinham sido impedidos de participar diretamente nas eleições por decisões judiciais. O partido decidiu apoiar Fernando Dias. Fernando Dias afirmou ter vencido a eleição e foi confirmado também através de várias pessoas internacionais. O processo eleitoral foi interrompido. Umaru Sissoko Embalo deixou o país. Fernando Dias refugiou-se na embaixada da Nigéria e Domingos Simões Pereira foi sequestrado. Esta sequência não pode ser apagada da nossa memória. Domingos não foi inicialmente detido na sequência de uma sentença. Não foi detido depois de um julgamento público. Não foi detido porque um tribunal tivesse demonstrado a sua culpa. Foi sequestrado por militares no momento em que esses mesmos militares interromperam um processo eleitoral. E durante mais de 2 meses permaneceu na segunda esquadra. Que crime tinha sido formalmente provado contra ele naquele momento? Qual decisão judicial sustentava a duração daquela privação da liberdade? Que possibilidade real tinha de contestar a medida? Estas perguntas nunca receberam respostas públicas suficientemente convincentes. E quando o poder prende primeiro e tenta construir a explicação depois, não estamos perante uma justiça normal. Estamos perante uma investigação perigosa. Num Estado de Direito, primeiro investigam-se os fatos, depois apresentam-se os indícios. Depois, um juiz independente decide se existe fundamento para restringir a liberdade. Num regime de força, acontece frequentemente o contrário. Primeiro, elimina-se a liberdade do adversário, depois procura-se uma acusação que torne a decisão politicamente aceitável. Não estou a afirmar que conheço as intenções secretas das autoridades. Estou a analisar a sequência visível dos acontecimentos. E essa sequência é profundamente preocupante.
No dia 30 de janeiro de 2026, Domingos Simões Pereira saiu da segunda esquadra, após 2 meses. Algumas notícias apresentaram o acontecimento como uma libertação. Mas será que foi realmente libertado o engenheiro Domingos Simões Pereira? Simões Pereira foi levado para a sua residência. A rua ficou totalmente controlada por militares. Polícias e milícias passaram a vigiar a casa do engenheiro. O acesso de familiares, apoiantes e até advogados enfrentou restrições. Uma pessoa não está verdadeiramente livre quando não pode circular normalmente. Não está verdadeiramente livre quando forças de segurança controlam quem entra e quem sai da sua residência. Não está verdadeiramente livre quando não conhece claramente o fundamento e a duração da restrição que lhe foi imposta. Podemos chamar a isso residência vigiada. Podemos chamar prisão domiciliária, que não existe nas leis da Guiné-Bissau. Podemos utilizar a expressão que o poder considerar mais confortável, mas a verdade permanece. A liberdade de Domingos Simões Pereira continua restringida. E aqui surge uma questão fundamental. Qual era o despacho judicial que sustentava essa restrição? Qual crime justificava a vigilância? Qual tribunal tinha determinado a medida? Qual era o prazo? Que recurso podia ser apresentado? Uma democracia não pode aceitar que a liberdade de um cidadão dependa apenas da vontade de homens armados. Muito menos quando esse cidadão é o líder do principal partido da oposição. O problema não é apenas o que aconteceu a Domingos. O problema é o precedente. Porque quando quando o Estado consegue manter um dirigente político preso ou vigiado sem uma explicação jurídica clara, amanhã poderá fazer o mesmo a qualquer cidadão. Em fevereiro, Domingos Simões Pereira foi levado ao Tribunal Militar. Muitas pessoas poderiam imaginar que finalmente seria confrontado com uma acusação formal. Mas, segundo os seus próprios advogados, foi ouvido apenas como declarante. Ou seja, foi chamado para dizer o que sabia sobre a alegada tentativa de golpe de Estado de 25 de outubro de 2025. Naquele momento, os advogados afirmaram que Domingos não era suspeito naquele processo. Também disseram que o próprio tribunal lhes tinha transmitido que aquela investigação não tinha relação com a vigilância domiciliária. Vamos parar e pensar. Domingos encontrava-se privado de liberdade, mas o processo no qual foi ouvido não justificava essa privação. Então, qual processo a justificava? Qual acusação existia contra ela? Quem tinha tomado a decisão? A resposta pública permaneceu envolta em silêncio. E este silêncio não é um pequeno detalhe, é o centro do problema. Se em fevereiro o Tribunal Militar não o tratava como suspeito, por que razão ele continuava vigiado? E se já existiam provas fortes contra ele, por que não foi imediatamente constituído suspeito, informado dos factos e autorizado a defender-se? A presunção de inocência não significa apenas não condenar alguém antes do julgamento. Significa também que o Estado não pode tratar uma pessoa como culpada enquanto ainda procura razões para formalizar a suspeita. No início de junho, a situação mudou. Domingos Simões Pereira foi formalmente constituído suspeito. O processo refere-se a uma alegada tentativa de golpe de Estado ocorrida no dia 25 de outubro de 2025. É importante distinguir esse episódio do golpe militar consumado no dia 26 de novembro do mesmo ano. Segundo o despacho divulgado pela imprensa, existem suspeitas de que Domingos teria prestado apoio material, financeiro ou logístico aos alegados autores da tentativa de golpe. Também se afirma que a sua residência poderia ter sido utilizada para reuniões, mas o próprio documento fala em indícios, não em factos definitivamente comprovados. Não existe uma condenação.
Não existe uma sentença que demonstre a participação de Domingos e a defesa rejeita essas acusações. Uma das alegações mais graves apresentadas pelos advogados é que parte da acusação teria origem no depoimento de uma pessoa que, segundo a defesa, teria falado sobre tortura. Esta alegação precisa de investigação independente. Não deve ser automaticamente aceita como verdade, mas também não pode ser ignorada de todo. Se uma acusação contra um dirigente político se apoiar em declarações obtidas através de tortura ou maus tratos, esse processo perde credibilidade jurídica e moral. A justiça não pode procurar a verdade através da violência, porque uma declaração extraída através do medo não prova necessariamente o que aconteceu. Prova apenas que alguém foi pressionado a falar. As autoridades têm o dever de esclarecer esta denúncia. Quem prestou depoimento? Em que condições? Tinha advogado? Foi examinado por médicos independentes? Existem outros elementos que confirmem as declarações? Ou toda a narrativa depende essencialmente da palavra da pessoa, de pessoas detidas e vulneráveis? Enquanto estas perguntas não forem esclarecidas, é legítimo questionar a força e a credibilidade da acusação. A defesa de Domingos contestou a formação do tribunal e a continuação do processo militar na jurisdição militar. Do tribunal, aliás, e a continuação do processo na jurisdição militar. O caso foi enviado ao Supremo Tribunal de Justiça. O Tribunal Supremo rejeitou o pedido da defesa. Com isso, o processo pode continuar no Tribunal Militar com os mesmos magistrados que já tinham participado nos atos anteriores. Do ponto de vista formal, essa é a decisão que atualmente permite a continuação do processo, mas uma decisão do Supremo não elimina as dúvidas políticas institucionais. Domingos Simões Pereira é civil, é dirigente político, é presidente do principal partido político da oposição e está a ser investigado por uma estrutura judicial militar num país atualmente governado por militares. Isto não prova automaticamente que todos os magistrados estejam a cumprir ordens políticas, mas cria um problema gravíssimo de aparência de independência. Existe um princípio conhecido no direito. A justiça não deve apenas ser feita, também deve parecer que está a ser feita. Ou seja, não basta um juiz afirmar que é independente. O processo precisa de ser organizado de forma a transmitir a confiança à sociedade. E como poderá existir confiança quando o poder político é militar? A detenção foi realizada por militares, a vigilância é assegurada por forças militares e o processo ocorre num tribunal militar. São demasiados elementos ligados ao mesmo centro do poder. Em condições normais, um processo contra o principal dirigente da oposição deveria ser acompanhado por garantias extraordinárias de independência. Aqui parece acontecer o contrário. O ambiente institucional aumenta as suspeitas. Isso é grave. Depois de Domingos ter passado mais de 2 meses numa esquadra e vários meses sob vigilância domiciliária, a Promotoria da Justiça Militar pediu a sua prisão preventiva. É preciso compreender a gravidade desta medida. A prisão preventiva não é uma condenação. Não deve ser um castigo antecipado. Deve ser uma medida excepcional aplicada apenas quando existem razões concretas e legalmente demonstradas. Por exemplo, risco de fuga, risco de destruição de provas, risco de pressão sobre testemunhas. Ou podemos até citar também o risco real de repetição de determinados atos. No caso do engenheiro Domingos Simões Pereira, algumas perguntas tornam-se inevitáveis. Como poderia fugir alguém cuja residência está cercada e vigiada há meses? Que provas poderia destruir tantos meses depois, estando permanentemente controlado? Que testemunhas poderia pressionar se os seus contactos e movimentos já se encontram limitados? Que novo acontecimento tornou necessária
precisamente agora uma prisão preventiva? Se a promotoria possui respostas, deve apresentá-las de forma clara, porque a gravidade da acusação por si só não é suficiente para prender preventivamente uma pessoa. Caso contrário, a prisão preventiva passa a funcionar como uma condenação sem julgamento. E isso seria uma grave injustiça. No dia 8 de julho, Domingos Simões Pereira foi novamente ouvido. Depois da audiência, regressou à residência. Ficou a aguardar a decisão do juiz sobre o pedido de prisão preventiva. No dia 9 de julho, o mesmo tribunal voltou a notificá-lo. Foi convocado para comparecer novamente hoje, no dia 10 de julho. Até o momento, não existe uma explicação pública suficiente, clara, sobre o objetivo exato desta nova comparência. Pode ser para comunicar uma decisão, pode ser para continuar uma diligência, pode ser para esclarecer algum elemento processual. Não devemos afirmar como facto aquilo que ainda não foi confirmado. Não sabemos se ele será preso hoje ou não, mas podemos analisar o efeito político desta sucessão. Um líder da oposição encontra-se sob vigilância há meses. É convocado repetidamente por uma justiça militar que não seja independente. Enfrenta um pedido de prisão preventiva. E a cada nova convocatória aumenta a pressão sobre ele, sobre a família, sobre o partido e sobre os seus apoiantes. Mesmo que cada convocatória possa ter uma justificação processual, o conjunto produz um efeito de intimidação. E a pergunta que devemos fazer é esta: esse efeito é apenas uma consequência acidental do processo? É uma pergunta. Ou corresponde precisamente ao resultado político que o regime pretende? Outra pergunta. Não tenho acesso à mente dos responsáveis para afirmar a resposta, mas tenho o direito de observar os resultados. Domingos está impedido de circular livremente. Está limitado na sua atividade partidária. Está afastado do contato normal com a população. O PAIGC está privado da participação plena do seu presidente. E o regime militar beneficia politicamente dessa situação. Esta é uma realidade objetiva e que não pode ser negada. Infelizmente, estamos a assistir a isso na Guiné-Bissau. A Comissão Permanente do PAIGC reuniu no dia 9 de julho, afirmando que o regime pretende eliminar Domingos Simões Pereira política e fisicamente. Isso é muito preocupante. Até agora, não existe uma investigação independente que tenha provado a existência de um plano para o eliminar fisicamente, mas tudo é possível. Por isso, esta parte deve continuar a ser apresentada como parte do PAIGC. Mas a eliminação política não precisa necessariamente de significar a morte ou desaparecimento de uma pessoa. Um adversário pode ser politicamente eliminado através de exclusão eleitoral, através de detenção prolongada, através da limitação dos seus movimentos, através de processos judiciais sucessivos, através da criação permanente de suspeitas, através da impossibilidade de exercer plenamente a liderança do seu partido. E quando observamos o que aconteceu, vemos que Domingos Simões Pereira e o PAIGC foram impedidos de participar diretamente nas eleições de 2025. Depois, essas eleições foram interrompidas antes da divulgação dos resultados e Domingos foi sequestrado. Foi mantido numa esquadra. Depois passou para a residência vigiada. Meses mais tarde foi constituído suspeito. Agora enfrenta a possibilidade de prisão preventiva. Podemos não ter provas suficientes para declarar que tudo isso faz parte de um plano único e coordenado. Mas também não podemos fingir que cada acontecimento existe isoladamente. A política analisa padrões. E o padrão visível é o afastamento contínuo do engenheiro Domingos Simões Pereira da vida política. Isso é um facto. Quando digo que existem sinais de uma justiça capturada, não estou a afirmar que todos os juízes recebem ordens diretas. Captura institucional pode acontecer de várias formas.
pode acontecer quando os tribunais dependem de estruturas controladas pelo poder. Quando os magistrados sabem que determinadas decisões terão consequências pessoais. Quando as instituições deixam de funcionar com normalidade depois de um golpe. Quando os processos contra adversários avançam com rapidez, enquanto abusos praticados pelos detentores do poder permanecem sem investigação. Quando a lei é aplicada de forma diferente, conforme a posição política do cidadão. A pergunta decisiva é esta. A justiça demonstra a mesma determinação para investigar a interrupção das eleições? Para investigar a tomada militar do poder? Para investigar detenções sem fundamento claro? Para investigar alegações de maus tratos? Para investigar restrições ilegais às liberdades? Ou a energia judicial concentra-se sobretudo na perseguição dos adversários do novo regime? Enquanto não houver equilíbrio, o sistema não poderá exigir confiança cega da população. A justiça conquista confiança através da coerência, não através da força. Engenheiro Domingos Simões Pereira é inocente perante a lei enquanto não houver uma condenação definitiva que comprove os atos. Isto não é uma opinião política, é um princípio fundamental. Não compete a um regime militar decidir antecipadamente que ele é culpado. Não compete à propaganda condená-lo. Não compete às redes sociais substituir o tribunal. Mas também não compete a um tribunal agir como se a conclusão já estivesse definida. Até agora, o público conhece suspeitas, conhece alegações, conhece interpretações de testemunhos, mas não conhece uma prova pública e incontestável de que Domingos tenha financiado ou organizado uma tentativa de golpe. Por isso, a posição mais justa é defender a sua inocência jurídica. Não porque ele seja presidente do PAIGC, mas porque todos os cidadãos devem ser considerados inocentes enquanto a acusação não provar o contrário, através de um processo livre, independente e credível. E neste caso, a própria credibilidade do processo está seriamente questionada. Isto também é um facto. Existe uma pergunta antiga usada em qualquer investigação. Quem beneficia? Quem beneficia com Domingos impedidos, ou seja, impedido de circular? Quem beneficia com o PAIGC privado da ação plena do seu presidente? Quem beneficia quando o principal adversário político passa os seus dias entre uma residência vigiada e um tribunal militar? Quem beneficia com a possibilidade de uma prisão preventiva? Certamente não é a democracia, não é o pluralismo, não é a liberdade política. O principal beneficiário é o regime que controla atualmente o poder. Isso não é isoladamente prova de que o processo foi fabricado, mas é um elemento político que não pode ser de todo ignorado. Quando uma ação judicial beneficia diretamente o poder e atinge diretamente o seu maior adversário, a obrigação de transparência deve ser máxima. No entanto, o que temos visto é pouca informação pública, muitas restrições e decisões que colocam muitas dúvidas. À primeira vista, parece que Domingos Simões Pereira está a ser julgado, mas há outra instituição sentada no banco dos réus, a própria Justiça da Guiné-Bissau. Será capaz de demonstrar independência? Será capaz de resistir à pressão do poder militar? Será capaz de proteger os direitos de alguém que o regime considera adversário? Será capaz de explicar as suas decisões com transparência? Será capaz de recusar uma prisão preventiva se não existirem fundamentos concretos? Ou permitirá que o processo judicial seja transformado numa ferramenta de exclusão política? O destino de Domingos é importante, mas o destino da justiça é ainda maior. Porque se o sistema aceitar que um adversário político seja privado de liberdade sem garantias, nenhum cidadão estará realmente protegido.
nesse país. Depois de observar toda a cronologia, a minha posição é clara. Não foi apresentada publicamente uma prova que justifique tratar Domingos Simões Pereira como culpado. A sua longa privação de liberdade, inicialmente sem acusação conhecida, representa uma grave afronta aos princípios do Estado de Direito. A mudança de declarante para suspeito, vários meses depois, merece um escrutínio rigoroso. O uso do Tribunal Militar contra o principal líder civil da oposição cria uma séria dúvida sobre a independência do processo. E o pedido de prisão preventiva, depois de meses de vigilância, precisa de uma fundamentação extraordinariamente sólida. Não estou a pedir impunidade para Domingos. Estou a pedir justiça. Justiça verdadeira, justiça independente. Justiça que investigue, mas que também proteja. Justiça que não receba ordens do poder militar. Justiça que não transforme a prisão numa arma política. Justiça que apresente provas antes de retirar a liberdade. Neste momento, Domingos Simões Pereira deve ser tratado como inocente e qualquer restrição à sua liberdade deve ser justificada publicamente com base na lei e em razões concretas. Se essas razões não existem, ele deve ser libertado, sem condições inventadas, sem vigilância arbitrária, sem novas formas de prisão disfarçada. Uma democracia não desaparece apenas quando os militares ocupam as instituições. Também desaparece quando os tribunais passam a dar uma aparência jurídica às decisões tomadas pela força. Hoje, talvez o alvo seja Domingos Simões Pereira. Amanhã poderá ser outro dirigente. Depois poderá ser um jornalista, um ativista ou qualquer cidadão que recuse permanecer em silêncio. É por isso que defender os direitos de Domingos não significa defender apenas um homem ou um partido. Significa defender o princípio de que nenhum regime pode depender primeiro e procurar provas depois. Pode prender primeiro e procurar depois provas. Significa defender a liberdade política. Significa defender a Constituição. Significa defender a própria República. Agora, meu irmão, quero ouvir a sua opinião. Acredita que este processo ainda oferece garantias de independência? Ou considera que a justiça está a ser usada para afastar o principal adversário político do regime? Que decisão espera da nova comparência marcada para hoje, 10 de julho? Deixe a sua opinião nos comentários, sempre com respeito, mas também sem medo. Partilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a cronologia completa. Subscreva o canal para acompanhar os próximos desenvolvimentos. Muito obrigado por ter estado desse lado. Até ao próximo vídeo.